Minha amiga confessou seu amor por mim depois de me dispensar e fugir de seu namorado abusivo, mas eu a dispensei e disse que não estava mais interessado. Tudo começou há 2 semanas quando Beth apareceu na minha porta. Sou Mark, de 30 anos. Trabalho como diretor financeiro em uma empresa de tecnologia de porte médio em Boston. Beth, de 28 anos, e eu nos conhecemos há cerca de 3 anos através de uma liga recreativa de vôlei. Nosso time treinava 2 vezes por semana e jogávamos partidas nos fins de semana. Foi assim que nosso grupo de amigos se formou. Éramos 8 que ficávamos juntos depois de cada treino tomando algo ou jantando. Entre nós estava Richard, de 30 anos, que trabalhava como advogado corporativo. Desde o momento em que conheci Beth, ela me chamou a atenção. Tinha algo especial, não só na sua aparência, mas também na energia que trazia para tudo. Era professora de ciências no ensino médio, apaixonada pelo seu trabalho e sempre tinha histórias sobre seus alunos que nos faziam rir. Depois dos treinos, Beth era a que mais falava em nosso grupo. Richard também parecia interessado nela desde o início. Sempre se sentava ao lado dela quando saíamos e fazia questão de acompanhá-la até o carro. Durante aquele primeiro ano, nosso grupo ficou muito unido. Celebrávamos os aniversários juntos, nos ajudávamos a mudar de apartamento e até fizemos uma viagem de fim de semana. Durante esse tempo, minha atração inicial por Beth se tornou algo mais profundo. Me peguei pensando nela durante reuniões de trabalho ou enquanto fazia compras. Conversávamos por mensagens de texto regularmente sobre coisas aleatórias, como um cachorro engraçado que ela viu a caminho do trabalho, um novo restaurante que queria experimentar ou recomendações de livros ou programas de televisão. Depois de aproximadamente 1 ano e meio conhecendo Beth, decidi dizer o que sentia. Não foi uma decisão fácil. A ideia de mudar nossa amizade me mantinha acordado à noite. E se ela dissesse não? As coisas ficariam estranhas entre nós? Isso afetaria todo o grupo de amigos? Essas perguntas rondavam minha cabeça por semanas. Uma noite depois do treino, perguntei a Beth se ela queria tomar um café. Só nós dois. Fomos a um pequeno lugar perto da academia. Disse a Beth que meus sentimentos por ela haviam crescido além da amizade e queria saber se ela consideraria sair comigo em um encontro de verdade. Ela disse que valorizava imensamente nossa amizade, mas que não tinha esse tipo de sentimento por mim. Acrescentou que não estava procurando um relacionamento no momento porque estava focada na possibilidade de se candidatar a um programa de mestrado. A rejeição doeu, mas respeitei sua decisão. Durante as semanas seguintes fiz questão de não me comportar de maneira diferente com ela. Continuamos com nossos treinos de vôlei habituais, saídas em grupo e trocas de mensagens. Pouco a pouco a dor da rejeição desapareceu e me concentrei em seguir em frente. Então, menos de 2 meses depois de me dispensar, Beth começou a namorar Richard. Descobri quando chegaram de mãos dadas à nossa reunião de sexta-feira à noite. Todos os outros pareciam felizes por eles, oferecendo felicitações, enquanto eu não estava tanto depois da nossa conversa. Não se tratava apenas de ela estar namorando outra pessoa, era que ela havia dito especificamente que não queria um relacionamento no momento. Vê-los juntos me fez perceber que sua rejeição não tinha a ver com tempo ou prioridades. Simplesmente não estava interessada em mim especificamente. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Os sentimentos que eu tinha por Beth desapareceram, não por rancor ou raiva, mas porque um requisito fundamental para meu interesse romântico é o entusiasmo mútuo. Sem essa reciprocidade, esses sentimentos não tinham para onde ir. Apesar dessa revelação, continuei amigo de Beth e Richard. Eu realmente queria que Beth fosse feliz, e se Richard a fazia feliz, eu o apoiava. Mantivemos nossos treinos regulares de vôlei, embora eu tenha começado a faltar a alguns devido a responsabilidades crescentes no trabalho após minha promoção. Beth e eu continuávamos trocando mensagens regularmente, brincando e compartilhando histórias. Ela inclusive se tornou amiga próxima da minha irmã Ana. Elas começaram a ir às compras juntas e a se encontrar para almoçar a cada 2 semanas. Fiquei feliz por elas se conectarem. Ana havia se mudado para Boston recentemente e precisava de amigos na cidade. Há alguns meses Beth e Richard terminaram. A notícia surpreendeu a todos em nosso grupo porque sempre pareciam um casal perfeito. Richard foi o primeiro a parar de vir às nossas reuniões e Beth também apareceu com menos frequência. E vinha parecia mais quieta, menos ela mesma. Não foi até 3 semanas atrás que soube a verdade. Ana me contou tudo. Beth havia lhe mostrado fotos de hematomas em seus braços e costas. Richard havia sido abusivo, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ele a criticava constantemente, verificava seu telefone e a isolava de seus amigos. Richard, a quem eu conhecia há anos, que brincava conosco e ajudava todos a se mudarem, estava machucando Beth a portas fechadas. Depois dessa revelação, Beth começou a passar mais tempo na minha casa e com Ana, tentamos apoiá-la sem pressioná-la demais. Parecia estar melhorando gradualmente, embora eu achasse que provavelmente precisava de ajuda profissional para processar tudo o que havia ocorrido. Há 2 semanas Beth veio ao meu apartamento, abrimos uma garrafa de vinho e conversamos sobre coisas banais, um novo programa na Netflix, a próxima temporada de vôlei, o clima, minha cozinha é pequena. Mal há espaço para 2 pessoas ficarem de pé sem se esbarrarem. Estávamos rindo de algo quando Beth se inclinou para frente e me beijou. O beijo durou pouco antes de eu me afastar. Fiz uma piada sobre o vinho ser mais forte do que o esperado. Beth também riu dizendo que devia ser o álcool. Ela foi embora pouco depois dizendo que precisava preparar os planos de aula para o dia seguinte. Na manhã seguinte Beth apareceu na minha porta novamente. Seus olhos estavam vermelhos e ela me perguntou se podíamos conversar. Sentados no meu sofá, ela me disse que estava apaixonada por mim e que estava há meses
Queria que começássemos o relacionamento que deveríamos ter tido desde o início. Beth explicou que quando Richard a convidou para sair pela primeira vez ela inicialmente disse não, mas ele insistiu, enviava flores para a escola dela, aparecia em seu apartamento com comida para a viagem do seu restaurante favorito. Até que finalmente ela aceitou um encontro. Ela descreveu como se sentiu pressionada a entrar no relacionamento. Beth acreditava que se Richard não tivesse insistido tanto ela e eu eventualmente teríamos ficado juntos. Ouvi tudo o que ela disse sentindo uma mistura de emoções que não conseguia decifrar. Quando ela terminou disse-lhe que embora a quisesse muito como amiga, não tinha mais sentimentos românticos por ela. A ideia de namorar com ela simplesmente não me empolgava da maneira como antes. O rosto de Beth desabou. Ela me perguntou se eu a estava dispensando para me vingar por ela ter me dispensado anos atrás. Assegurei a ela que não era o caso, embora em particular reconhecesse que sua rejeição inicial havia mudado fundamentalmente como eu havia. Meus sentimentos românticos desapareceram quando percebi que ela não os compartilhava e nunca mais voltaram. Não se tratava de vingança, tratava-se da minha necessidade de entusiasmo mútuo desde o início. Beth saiu do meu apartamento devastada. Naquela noite Ana me ligou irritada porque eu havia dispensado Beth. Insistiu que Beth era minha parceira perfeita e que eu estava sendo mesquinho e vingativo. Ana disse que Beth havia sido manipulada por Richard, a quem chamou de narcisista de manual, e agora eu estava punindo Beth por algo que não era culpa dela. No dia seguinte Beth me enviou uma mensagem dizendo que precisava de tempo e espaço, sugeriu que talvez devêssemos parar de nos ver completamente. Isso me frustrou porque quando ela me dispensou anos atrás eu havia feito o esforço de preservar nossa amizade apesar dos meus sentimentos feridos. Ainda valorizo Beth como amiga e espero que eventualmente possamos retornar a essa relação. Decidi dar a ela o espaço que pediu, mas planejo contatá-la quando as coisas se acalmarem. Primeiro, no entanto, preciso falar com Ana sobre limites e pedir que ela não se meta na situação. Atualização. Esta seria uma atualização de 2 semanas. No dia seguinte à minha postagem original me encontrei com Ana para um brunch. Mostrei a ela o tópico do Reddit no meu telefone e ela o leu em silêncio enquanto eu terminava meu omelete. Quando terminou de ler largou o telefone e se desculpou. Ana admitiu que não cabia a ela se intrometer e prometeu apoiar qualquer decisão que eu tomasse. Ela até concordou com muitos dos comentários que sugeriam que um pouco de distância entre Beth e eu poderia ser o melhor neste momento. A conversa com Ana foi melhor do que eu esperava e me senti aliviado por pelo menos uma fonte de tensão estar resolvida. Seguindo o conselho de muitos de vocês e meus próprios instintos, decidi manter distância de Beth por enquanto. Não lhe enviei mensagens nem liguei, dando a nós dois espaço para processar tudo o que aconteceu. Uma semana depois da reunião com Ana fui à festa de inauguração da casa de um amigo em Cambridge. O apartamento estava cheio de gente, a música tocava alto e todos pareciam estar se divertindo. Por volta da meia-noite decidi ir para casa porque estava cansado depois de uma semana bastante longa no trabalho. Quando cheguei ao meu prédio o recepcionista me disse que alguém chamada Beth estava esperando por mim. Confuso concordei em deixá-la subir me perguntando o que poderia ser tão urgente que precisasse me ver à meia-noite. Beth parecia melhor do que estivera em meses, seus olhos brilhavam mais e ela sorriu amplamente ao me ver. Ela me abraçou dizendo que sentia minha falta e queria passar um tempo juntos. Beth explicou que tinha visto meus stories no Instagram da festa e perguntou ao nosso amigo em comum onde eu estava. Quando soube que eu tinha saído mais cedo decidiu vir. Eu tinha bebido na festa e continuei com algumas cervejas enquanto conversava com Beth. A conversa fluiu facilmente como nos velhos tempos enquanto nos atualizávamos sobre o que havia acontecido durante nossa semana separados. De alguma forma terminamos novamente na minha cozinha e Beth me beijou, desta vez influenciado pelo álcool e pela familiaridade de sua presença não a impedi. Beth passou a noite. Na manhã seguinte acordei primeiro com a cabeça um pouco dolorida pelas bebidas. Sentindo incerteza sobre o que havia acontecido saí para comprar café enquanto Beth ainda dormia. Quando voltei ela estava tomando banho. Esperei na cama com os cafés sabendo que precisávamos conversar. Beth pediu para falar primeiro. Disse que entendia que eu poderia pensar que ela estava me usando como um step ou opção de reserva depois de Richard, mas insistiu que seus sentimentos eram genuínos. Queria uma chance para provar que poderíamos dar certo juntos, que estávamos destinados a ser um casal. Eu disse a Beth que me sentia confuso. Embora a noite anterior tivesse sido agradável, não havia mudado o fato de que eu não sentia mais o mesmo por ela que ela sentia por mim. Expliquei que o que eu sentia por ela era diferente do amor romântico. Beth chorou perguntando se havia algo que ela pudesse fazer para mudar minha opinião. Sugeri que o que ambos precisávamos era de tempos separados, um corte definitivo para deixar nossas emoções se assentarem. Talvez no futuro pudéssemos retomar a conversa com uma visão mais clara e possivelmente restaurar nossa amizade. Mas naquele momento continuar nos vendo só causaria mais dor. Beth chorou mais forte, mas finalmente aceitou. Ela saiu do meu apartamento algumas horas depois que tomamos café da manhã e conversamos sobre coisas mais simples. Depois que ela se foi andei de um lado para o outro no meu apartamento, me sentindo abalado por tudo o que havia acontecido. Apesar da intimidade física que compartilhamos, meus sentimentos continuavam os mesmos. Sabia que a decisão de um corte definitivo era correta, embora executá-la tivesse sido mais complicado do que eu imaginava. Olhando para trás, reconheço que ter dormido com Beth foi um erro. Meu julgamento foi alterado pelo álcool e enviei sinais confusos quando o que ela precisava era de clareza. O café
café que trouxe não foi um gesto de namorado, era apenas café antes de uma conversa difícil. Acredito que Beth precisa de tempo para se curar de sua experiência com Richard. O abuso deixa cicatrizes profundas que levam tempo para cicatrizar, e pular para outro relacionamento poderia não ser a melhor opção para ela neste momento. Quanto aos meus próprios sentimentos, estou 95% seguro de que não tenho mais sentimentos românticos por Beth. A noite que passamos juntos introduziu uma pequena dúvida, mas essa confusão vem da conexão física, não de uma mudança no meu estado emocional. Por enquanto, planejo seguir com o corte definitivo que combinamos. Parece o caminho mais limpo e amável para ambos. Atualização 2. Já se passou um mês desde minha última atualização e a situação com Beth não parece estar melhorando ou seguindo um caminho mais normal. Depois que Beth deixou meu apartamento após nossa noite juntos, implementei um rigoroso nenhum contato. 2 dias depois ela me enviou uma mensagem perguntando se poderia ir conversar. Respondi que não achava uma boa ideia e reiterei que precisávamos de tempo separados em um futuro próximo. Beth enviou várias mensagens mais depois disso, primeiro dizendo que entendia, depois explicando quão bem ficaríamos juntos, e finalmente afirmando que eu estava cometendo um erro ao afastá-la. Não respondi a nenhuma dessas mensagens e eventualmente elas pararam de chegar. Durante esse tempo aceitei tristemente que nossa amizade provavelmente havia terminado permanentemente. Embora essa constatação me causasse alguma tristeza, senti que era necessário para que ambos seguíssemos em frente e encontrássemos a felicidade em outros lugares. No trabalho tenho colaborado de perto com uma consultora jurídica chamada Júlia, de 29 anos, em uma importante operação de aquisição durante o último ano. Júlia é brilhante, determinada e tem um senso de humor afiado que torna até as revisões de contrato mais tediosas e suportáveis. Ao longo dos meses de trabalho juntos desenvolvi sentimentos fortes por ela, embora nunca tenha agido sobre eles devido à nossa relação profissional. Meses atrás tentei convidar Júlia para tomar um café, mas ela recusou educadamente dizendo que não seria apropriado enquanto estivéssemos trabalhando no acordo juntos. Respeitei completamente seus limites e concordei. Há 2 semanas finalmente fechamos o acordo de aquisição. No segundo em que o e-mail de anúncio foi enviado à empresa, perguntei a Júlia se ela gostaria de jantar para comemorar. Ela sorriu e disse sim imediatamente, como se também estivesse esperando por aquele momento. Nosso primeiro encontro foi incrível. A conversa fluiu naturalmente do trabalho para nossas vidas pessoais, interesses e metas. Júlia mencionou que havia falado de mim para suas amigas meses atrás, o que me surpreendeu porque eu também havia feito o mesmo com meus amigos sobre ela. Ambos rimos sobre a dificuldade de trabalhar juntos enquanto nos sentíamos atraídos um pelo outro. O encontro terminou com Júlia voltando para o meu apartamento. A conexão entre nós pareceu natural e mútua, algo que havia faltado com Beth. 2 dias depois Júlia me ligou parecendo alterada. Perguntou se poderíamos nos encontrar para tomar um café imediatamente. Quando cheguei ao café, Júlia parecia estressada e empurrou seu telefone para mim sobre a mesa. Na tela havia uma mensagem do LinkedIn de Beth. De alguma forma ela descobriu sobre Júlia e eu. Sua mensagem inicial para Júlia mencionava que sabia que estávamos nos vendo. Beth afirmava que ela e eu estávamos em uma fase complicada e turbulenta do nosso relacionamento. Quando Júlia não respondeu, Beth enviou outra mensagem me acusando de manipular mulheres, ser uma pessoa que sai em série com mulheres, que busca sua próxima conquista e machuca as mulheres que desenvolvem sentimentos por mim. Júlia compreensivelmente ficou assustada com essas mensagens. Me disse que gostava de mim, mas hesitava em se envolver no que parecia um drama de relacionamentos. Sugeriu que parássemos de nos ver antes que as coisas ficassem mais sérias. Desesperado para não perder Júlia por acusações falsas, expliquei-lhe toda a história com Beth. Mostrei minha postagem anterior no Reddit, o que, segundo sua opinião como advogada, parecia uma documentação de um caso desde o início. Depois de ler tudo, Júlia concordou em continuar me vendo, embora eu pudesse notar que o incidente havia abalado sua confiança em nosso relacionamento nascente. Essa tentativa de Beth de sabotar meu relacionamento com Júlia me enfureceu. Por um momento considerei confrontar Beth e dizer coisas que sabia que a magoariam. No entanto, nunca fui do tipo de pessoa que se vinga, mesmo quando provocada. Em vez disso, tanto Júlia quanto eu bloqueamos Beth em todas as redes sociais e canais de comunicação. Liguei para Ana para informá-la do que havia acontecido e ela também ficou surpresa com o comportamento de Beth. Ana me assegurou que não tinha mais contato com Beth, o que acreditei. Desativei a maioria das minhas contas de redes sociais, mantendo apenas o LinkedIn por razões profissionais. Olhando para trás, muitos dos comentaristas em minhas postagens anteriores me alertaram que Beth poderia ser manipuladora ou potencialmente instável, e eu ignorei essas preocupações. Agora entendo que viram algo que eu não percebi, cego por nossos anos de amizade. Se Beth tentar me contatar novamente, lidarei com a situação de maneira diferente, com limites apropriados bem estabelecidos. Parte de mim se pergunta se o relacionamento de Beth com Richard afetou mais profundamente do que todos nós percebemos. Talvez estar em um relacionamento abusivo lhe ensinou padrões de comportamento pouco saudáveis. Embora esteja irritado com suas ações, lembro-me da Beth que conheci anos atrás. Amável, engraçada, apaixonada pelo ensino, e reconheço quanto ela mudou. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde minha última atualização e queria compartilhar como as coisas se resolveram. Depois que Beth tentou interferir no meu relacionamento com Júlia, não tivemos notícias dela por aproximadamente um mês. Então,
Ela começou a aparecer em lugares onde sabia que eu poderia estar. Apareceu na cafeteria perto do meu escritório durante a hora do almoço, na academia que frequento e até em um restaurante onde eu estava jantando com colegas de trabalho. Todas as vezes evitei interagir e saí o mais rápido possível. Esses encontros casuais ocorreram 5 vezes antes que eu decidisse que era necessário tomar medidas mais diretas. Consultei um advogado que me aconselhou a enviar a Beth uma carta formal solicitando nenhum contato. A carta deixava claro que eu não desejava me comunicar com ela de forma alguma e que futuras tentativas de contato ou de aparecer em lugares onde eu pudesse estar seriam consideradas assédio. 2 dias depois que a carta foi entregue, Beth enviou um longo e-mail para Julia e para mim. Nele pedia desculpas por seu comportamento e afirmava que havia começado terapia para lidar com as sequelas de seu relacionamento com Richard. Escreveu que agora reconhecia que suas ações haviam sido inapropriadas e prometeu respeitar nossos limites no futuro. Não respondi ao e-mail seguindo o conselho do meu advogado. Julia e eu discutimos e decidimos manter nossa postura de nenhum contato com Beth. Embora o pedido de desculpas parecesse sincero, o dano havia sido grande demais para considerar renovar qualquer tipo de relacionamento. Ana se reconectou brevemente com Beth após o e-mail de desculpas. Segundo Ana, Beth realmente lamenta suas ações e está trabalhando em alguns problemas sérios decorrentes de seu relacionamento com Richard. Ana e Beth se encontraram para tomar um café uma vez, mas Ana decidiu não continuar com a amizade sentindo que seria uma deslealdade para comigo e potencialmente complicado dada a história. Nosso grupo de vôlei se dissolveu gradualmente depois de todo esse drama. Alguns amigos ficaram do meu lado, outros do lado de Beth, e alguns se afastaram de ambos desconfortáveis com a situação. Às vezes sinto falta dessas amizades, mas entendo por que as coisas aconteceram dessa maneira. Além disso, as amizades mudam com o tempo. Julia e eu temos namorado de forma constante nos últimos meses. O relacionamento progrediu naturalmente, gosto disso porque não há complicações além da de Beth. Recentemente decidimos morar juntos quando meu contrato de aluguel terminar nos próximos meses. Quanto a Richard, soube por conexões em comum que ele se mudou para Chicago para um novo emprego. Ninguém do nosso antigo grupo de amigos mantém contato com ele e aparentemente Beth apresentou um boletim de ocorrência documentando o abuso. Embora tenha decidido não apresentar queixa, tive tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu. O incidente com Beth me ensinou lições valiosas sobre manter limites claros e reconhecer quando uma amizade chegou ao fim. Embora eu não guarde mais rancor de Beth, não tenho nenhum desejo de reconectar com ela, mesmo em nível de amizade. Ana e eu nos aproximamos mais através de tudo isso. Ela se tornou uma confidente de confiança e seu relacionamento com Julia também vai muito bem. Jantamos juntos todas as semanas e sinto que estamos construindo um novo e mais saudável círculo social. No final, essa experiência me mostrou que às vezes as decisões mais difíceis, como cortar laços com alguém que foi importante em sua vida, são necessárias para o seu bem-estar. Seguir em frente significa deixar certas coisas para trás, mesmo quando fazê-lo seja doloroso. Sou grato pela vida que estou construindo agora, com pessoas que respeitam limites e comunicam abertamente. Quero agradecer a todos que forneceram conselhos e apoio durante esta difícil situação. Vocês estiveram lá quando eu mais precisava de conselhos de pessoas assim, então serei grato a vocês. E quero fazer isso em parte porque não sei se esta será minha última atualização ou não. Atualização 4. A vida às vezes é uma coincidência porque encontramos Richard em um evento para o qual fui enviado pela minha empresa em outro estado. Foi estranho vê-lo ali, além de ter sido emboscado por ele no bar, o que tornou muito difícil escapar. Mas se eu tivesse escapado hoje não saberia a versão dele do que aconteceu anos atrás com Beth. Conversamos um pouco, uma conversa cordial, até que ele perguntou por Beth e pelo grupo de amigos. Respondi que ele não deveria perguntar por Beth depois do que fez a ela. Ele ficou confuso. Então comecei a dar detalhes até que ele me disse que nada daquilo havia acontecido. A versão dele é que Beth foi infiel e que ele terminou o relacionamento. Ele nem sabia o que Beth estava dizendo dele. E como Beth fez a denúncia mas decidiu não apresentar queixa, nem mesmo a polícia foi procurá-lo para interrogá-lo onde ele havia se mudado. Mas perguntei sobre as marcas no corpo de Beth e ele disse que ela poderia tê-las feito em si mesma, se é capaz de mentir sobre algo assim, ou foi o amante dela, mas que ele nunca havia encostado um dedo nela. Depois conversamos sobre mais algumas coisas e nos despedimos já que aquela era a última noite dele ali porque ele tinha que voltar cedo no dia seguinte para um projeto. Eu fiquei até o final do evento, mas fiquei pensando muito nisso. O comportamento de Beth poderia explicar a versão de Richard, embora a versão de Beth sendo abusada também pudesse, como uma espécie de transtorno de estresse pós-traumático. Conversei com minha irmã e ela também não sabe o que pensar. Mesmo assim, nesses 2 anos e meio não falamos com Beth. E de qualquer forma, agora a verdade importa muito pouco. Não é que saber a verdade de Richard mudaria algo, eu já não tinha sentimentos por ela daquela maneira. E também não é que eu teria começado a tê-los se soubesse que ela foi infiel, pelo contrário. Mas este era um segredo muito grande para mantê-lo longe de vocês que durante este tempo escreveram muitas teorias. E já que estou aqui, também farei uma breve atualização sobre minha vida. Agora temos quase 3 anos de relacionamento com Julia e moramos juntos há quase 2, o que me faz pensar que tudo acabou melhor do que o esperado.